Hospital Santa Helena e Unimed Cuiabá se uniram no projeto Primeiro Berço, que busca proteger a criança nos primeiros dias de vida. Sobre isso eu converso com a diretora de mercado da Unimed Cuiabá, a médica Suzana Palma. Quando eu penso no projeto Primeiro Berço, eu penso em vida, porque a gente fala de bebês, e também na questão do comportamento. Para começar, Suzana, me conta o que é o projeto Primeiro Berço, onde ele foi inspirado, e eu sei que começa pela parceria do Hospital Santa Helena, Unimed Cuiabá, ProUni. Onde ele foi inspirado e o que ele é? Olha, o projeto começou com a pessoa do Dr. Marcelo Sandrin, que é o presidente do Hospital Santa Helena. Marcelo Sandrin conheceu essa experiência da Finlândia e lá da Península Escandinávia, onde esse projeto já está bem estabelecido, já faz parte do dia a dia, dos procedimentos, das cultura, casas, né? E dos hospitais, aonde ocorrem os partos, e em todas as instituições, porque é um projeto simples em sua essência, mas que traz um resultado que é um resultado imenso, que é a preservação da vida e a segurança para os pais, os cuidadores, os responsáveis e principalmente segurança para o lactente no seu primeiro mês de vida. Até alguns meses depois ainda pode ser utilizado. No nosso país, nós estamos tendo todo esse cuidado de fazer esse projeto nos mínimos detalhes. Ele foi desenhado, preparado, para nossa realidade. Para nossa realidade. Ele foi todo estruturado com várias pessoas relacionadas com o marketing, com comunicação, com o próprio Hospital Santa Helena, a área de saúde, a enfermagem, os médicos, tudo dentro do que foi necessário para que esse projeto, que a gente tem a convicção de ser algo necessário e fundamental para a nossa realidade, para que dê certo. E o que consiste? O que é o Primeiro Berço? O Primeiro Berço, ele é extremamente simples. É a constatação de que em uma das causas de mortalidade infantil nos primeiros 30 dias, inclui a morte súbita do recém-nascido causado por sufocamento. Que seria esse sufocamento? Esse sufocamento acidental e involuntário. O que seria isso? Às vezes a criança, ela nos primeiros dias de vida, ela pode ficar com os pais, com o responsável, dormir inclusive na mesma cama. Sim. Até porque há esse cuidado, e a mãe às vezes fica tão exausta, porque pega aquele bebê para mamar, coloca o bebê e no momento ela acaba deixando o bebê para dormir com ela. Nós tivemos um caso muito triste agora, recente, de uma mãe que, uma fatalidade, ela dormiu e acabou que o braço sufocou a criança e a criança morreu. Sim. Então às vezes acontece diante desse cansaço, que não é indicado de maneira alguma os pais dormirem, mas que a gente vê na prática que continua acontecendo. E é algo que acontece em qualquer faixa social, em qualquer classe econômica. Qual é a criança que não adormece na cama com a sua mãe ou com a sua cuidadora? Então, em algum momento. E nesse momento de adormecer, às vezes a criança resvala, escorrega, ela ainda, apesar de já ter nascido, mesmo aquelas que nascem a termo, né? Ou seja, que a gravidez durou o tempo correto e previsto, estas crianças, elas vão ao longo dos primeiros meses amadurecendo o eixo neurológico. Então, todo mundo aqui que já viu um recém-nascido, nós temos a perfeita lembrança de que este recém-nascido, ele tá molinho, ele não coordena ainda a cabeça, ele não tem esse eixo do pescoço madura e firmeza. Então, quando a criança, às vezes, ela rola um pouco na cama e ela fica de bruços,
A criança não tem a maturidade para virar o pescoço para poder respirar. Então muitas vezes pode voltar o leite e ela mesma... Ela pode inclusive, né, voltar o leite, que regurgita, a gente sabe, é natural, regurgita e a criança broncoaspira esse conteúdo, ou mesmo a criança vem a ter o sufocamento porque não consegue respirar porque o rostinho tá no colchão, ou nos inúmeros acessórios que são colocados no berço hoje em dia. Então, Suzana, esse primeiro berço, a mãe ela ganha essa caixa de papelão. Sim. E a gente faz nos refletir quantas vezes pensa assim, nossa, meu filho vai nascer, eu quero um berço enorme para ele, um berço grande. Quando as pesquisas apontam que um berço muito grande, dando condições de mobilidade naquela fase, pode ser fatal. Pode ser fatal. Risco e o coloca bebê. em risco o bebê. E já a caixinha eu protejo essa criança. A caixa, ela é um instrumento mecânico fixo, aonde a criança ela é colocada, então ela não vai estar privada do contato e da proximidade com a mãe. Ela vai ser colocada naquela caixa. A caixa vai ter o colchão, tem todas as estruturas, lençol, tudo para conforto, muito pro conforto da criança. E ali o pai e a mãe, às vezes vencidos pelo cansaço, eles podem inclusive, né, virar de um lado do outro, mas vai ter a caixa que vai oferecer a resistência, aonde eles não vão rolar para cima da criança, nem por algum motivo colocar alguma estrutura do corpo, né, dificultando a respiração do bebê. E a caixa, além desse objetivo magno, né, primordial de preservação da vida, a caixa ainda toca na afetividade. Porque no momento seguinte que a criança vai crescendo, que a maturidade vai se estabelecendo, essa caixa se torna o depositário das lembranças daquele bebê. Uma filosofia de vida. Uma filosofia que às vezes a gente, no mundo corrido do consumismo, nós perdemos. Então, por exemplo, antigamente era comum, né, aqui esta roupinha, Sim. né? Passava de um irmão para o outro, passava de contava um uma irmão história de uma para o geração outro. para outra. Inclusive, assim, sabe, é até chique, porque eu estava olhando, domingo foi o batizado do terceiro filho da princesa Kate, né? E ele usou a mesma roupinha de todos os irmãos no batizado. Então, hoje, às vezes a gente esquece isso. Isso tem uma afetividade muito grande, né? Os primeiros brinquedinhos, os móveis, o livro, né, com as fotos, né, o meu primeiro álbum. Ali vai ter um local para guardar as memórias daquela criança, para que os pais tenham um local para guardar, né? E que isso não se perca no dia a dia, né, da família. Isso é bastante interessante. E Suzanieri vem, né, essa provocação, porque é uma provocação que faz para que nós tenhamos essa sensibilidade e em compreender o que realmente faz sentido. Então vem o berço, que é a caixa de papelão, vem um brinquedo, e algo me chamou a atenção que vem também fraldas de pano nesse kit que a mamãe que terá, né, seu filho nos próximos 3 meses, que é quando o projeto piloto está acontecendo no Hospital Santa Helena, seja ela do SUS, plano de saúde particular, não importa, ela também traz esse convite ao que é sustentável, ao que esse afetivo mesmo, né? E eu lendo um material que vocês me mandaram e realmente me despertou isso. É um fato interessante, quando a mãe coloca aquela fralda descartável, muitas vezes deixa ali o filho em contato, né, com o xixi durante muito tempo, e a fralda de pano, ela até cutuca a mãe para que ela seja mais atenta ao seu filho, que troque, que preste atenção, que esteja atenta. Dá mais trabalho, gente, mas ele tem um benefício, sem dúvida. Imenso. Essa fralda de pano, ela foi até difícil de achar, sabe? Na quantidade que nós precisamos, né, para equipar, né, todas as caixas. E vem de encontro à filosofia do ProUni,
né? Nós sabemos que essa iniciativa veio do Hospital Santa Helena. A parceria com a Unimed Cuiabá se dá através do nosso programa de ação social, que é o ProUnim, e o ProUnim veio trazendo todo esse contexto de sustentabilidade associada. Então, a caixa, ela é uma caixa que é de material reaproveitável, né? O colchão também tem todo esse contexto, né? Que não poderia deixar de ser, sim, né? Esse aspecto lúdico. O aspecto lúdico. E quando chegamos na fralda, a fralda de plástico, essa fralda descartável, ela tem toda uma necessidade que a vida moderna impõe. Entretanto, ela não é a mais fisiológica, nem anatômica, nem a melhor para o organismo do bebê. Então a gente sabe, né, que abafa. Esse calor de Cuiabá. É verdade. Abafa, faz assaduras. Nós temos dermatites relacionadas à fralda descartável e que quando as mães utilizam as fraldas de tecido que são reaproveitáveis, que ventilam melhor e que fazem aquele chamamento para que se troque toda hora, essa criança tem uma menor incidência de dermatites e de infecção urinária. Então a ideia é pensar Na saúde do bebê e também mudança de hábitos. Mudança de hábitos. É claro, né, que envolve um maior trabalho, porque quantas fraldas de tecido são necessárias? Muitas mais do que a gente utiliza quando é descartável. Porque a descartável, ela vem com aquele gel que absorve a urina, né? Mas que, entretanto, deixa a urina ali. Então, às vezes, a criança, ela vai urinando várias vezes antes de ser trocada. Isso tem implicação na composição da estabilidade emocional da criança. Porque a criança que tem as suas necessidades prontamente atendidas, elas se sentem mais protegidas e mais confortáveis. As outras que não são prontamente trocadas, elas têm uma sensação, às vezes, é uma sensação fugaz de que estão sozinhas e as suas necessidades não estão sendo atendidas. A criança percepção do cuidado. É a percepção do cuidado. A criança recém-nascida, o lactante, ele se relaciona com o mundo através das suas necessidades, da fome, né, e sede, né, que vem. Explica. Psicanálise explica. E através do conforto, do frio, do calor e da eliminação das suas secreções. Então, urina, as fezes, ela se sente protegida quando o seu cuidado é atendido prontamente. Então, ele sabe que ele não está sozinho. E a construção do self começa. E que vem ao encontro do berço, que é da afetividade também, desse cuidado com a criança. Uma criança, quando ela já nasce com esse olhar, independe da classe social, isso é muito explícito, esse cuidado quando ele existe, certamente vai ser uma criança mais saudável, sob todos os pontos de vista, físico, emocional, mental. Sim, sobre todos os pontos de vista, porque hoje nós temos aqui em Cuiabá projetos que são maravilhosos. Por exemplo, o projeto da Mamãe Canguru é algo assim que não tem como se emocionar com esse, não se emocionar com esse projeto. Quando você tem uma criança recém-nascida, portadora de doenças, às vezes infecciosas graves, o quanto esta criança desenvolve, supera a doença quando ela entra em contato, o peito da mãe com o peito da criança, sem barreira nenhuma de roupa, e
toda mãe, toda mulher que se tornou mãe, sabe que esse contato é contato da vida. Então, você garantir que a criança fique deitada na cama com a sua mãe próxima, protegida, é bom não para tem a mãe e preço. para a criança, porque É a mãe bom fica pra muito mais mãe segura também. E para a criança. Esse primeiro momento serão 3 meses, a média ali do Hospital Santa Helena de 700 partos ao mês, ou seja, muitas mães, né, milhares de mães serão atendidas. Tem flutuações, né? Tem flutuações. Mas é um projeto que veio para ficar, Suzana? É um projeto que veio para ficar, porque a filosofia, ela já está sedimentada, a comprovação científica, ela já existe, a convicção clínica de benefícios já existe. Nestes primeiros 3 meses, nós iremos, junto com o hospital, estabelecer e verificar as nossas metas e estabelecer novas metas a partir deste primeiro momento, né? Para saber exatamente, com o termômetro correto, qual é o local, a atividade que nós iremos precisar desenvolver ou de repente trabalhar mais para que essa ideia realmente fixe nas pessoas. Ali no Hospital Santa Helena a gente tem realmente 700 partos por mês ou mais. Nós estamos equipados para 3 meses desse projeto e nós já no primeiro mês a gente já vai ter uma ideia com certeza disso e veremos, porque também tem cartilhas de informação. Existe um investimento, né, da Unimed existe um investimento nisso, mas assim, nós temos uma enfermagem já preparada, treinada para orientar as mães dentro das necessidades, né, e das dúvidas que possam surgir. Essa caixinha, além disso, ela vai com algum kit, né, de shampoo, sabonete, tudo glicerinado, natural e neutro. A parcerias, o empresário que esteja nos assistindo pensa, nossa, eu quero fazer parte dessa ideia, posso contribuir? Nossa, e será muito bem-vindo, porque a ideia, ela vai ganhando corpo, né? E é claro que nós queremos extrapolar o Hospital Santa Helena para outras maternidades para poder oferecer esse kit de segurança. Foi lançado e já começa a ser implantado. Já hoje, já teve a primeira mãe que já saiu de lá com o seu kit e o seu bebê. Doutora Suzana Palma, minha entrevistada de hoje.